Olá você, estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Esse vídeo não tem nenhum tipo de edição, eu na verdade acabei de gravar ele semana passada, foi uma semana bastante corrida e com os feriados de Páscoa não deu tempo de mandar para edição. Então ele vai assim mesmo, mas vocês já têm nos vídeos anteriores os meus dados de contato, caso vocês queiram fazer contato comigo. Caso queiram também acessar as minhas redes sociais, também tem um Linktree nos vídeos anteriores. E continua aquela campanha de vai lá, dá um ok, clica no sininho lá no YouTube para receber notificações sobre os vídeos novos. Semana passada eu ganhei mais um seguidor, então já foram 2 nas últimas 2 semanas. Vamos lá continuar com o nosso assunto principal, né, que é a sua declaração de imposto de renda, que você deve entregar agora, não mais no dia 29 de abril, mas no dia 31 de maio, por conta da prorrogação que a Receita Federal achou por bem fazer. E nós já falamos aqui sobre diversos assuntos. Na semana passada, no último vídeo, eu falei sobre deduções que você pode abater do seu rendimento bruto para fins de determinação da base de cálculo. Hoje eu quero falar também sobre deduções, mas não deduções que vai diminuir o seu encargo financeiro com o imposto de renda, mas sim vai diminuir aquela parte que vai para o leão. Então nós estamos falando de deduções que eu posso fazer a partir de doações que eu faço diretamente na minha declaração de imposto de renda ainda esse ano. Então eu tenho até a data da entrega para fazer a opção de qual tipo de doação eu quero fazer, e eu tenho 5 possibilidades. Eu tenho o Instituto de Criança e do Adolescente, eu tenho os fundos destinados a cuidado dos idosos, eu tenho os fundos destinados ao incentivo do audiovisual, tenho os fundos também destinados ao incentivo da cultura e tenho os fundos destinados ao desporto. Quais são as condições para que isso aconteça? Eu não posso, por exemplo, ir num orfanato e chegar lá, fazer uma doação, pegar um recibo e deduzir. Não há previsão legal para isso. As deduções que eu posso fazer no caso de criança e adolescente são só para aqueles fundos municipais, estaduais ou distritais que cuidem de crianças e adolescentes, que tem um programa específico para isso. Então, quando eu entro no campo da declaração sobre esse assunto, já abre lá os fundos que estão habilitados a receber esse tipo de doação. Quando eu faço essa doação, esse dinheiro vai diretamente para eles. A mesma coisa acontece no caso dos idosos. Então, se eu for no asilo fazer uma doação e pegar o recibo, também não vou poder tomar dedutibilidade dela por falta de previsão legal. Eu tenho que escolher um fundo, que também é gerido por estados, municípios ou pelo Distrito Federal, e fazer uma doação. Tem também a mesma coisa acontece com o desporto, com a cultura e com o audiovisual. No audiovisual eu posso escolher também quais são os projetos, porque como é que funciona isso? Os interessados enviam seus projetos para o Ministério da Cultura, o Ministério faz uma avaliação desses projetos, vê qual é a razoabilidade desses pedidos e estabelece um limite para a captação. Esse limite de captação é colocado no sistema e, a partir desse momento, eles ficam habilitados a fazer captação de recursos, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Então, a pessoa física vai lá, escolhe qual é o tipo de incentivo que ela quer dar, qual é o tipo de obra que ela quer contribuir, se é uma obra literária, se é uma obra de audiovisual, se é um filme, se é um CD, enfim, o que é ligado à cultura. Dentro da legislação tem todos os projetos que são aprovados a fazer esse tipo de captação, ela escolhe ali, e a mesma coisa acontece com o desporto. Procura um fundo que esteja também habilitado a fazer captação de recursos do imposto de renda e eu vou lá, faço a minha contribuição. Agora tem algumas particularidades interessantes, porque eu posso, por exemplo, fazer a minha doação. Essa doação ela vai gerar um DARF separado. Então, quando eu concluir a minha declaração, vai ter um DARF para o pagamento do imposto, vai ter um DARF para o pagamento desse tipo de contribuição. Então, vão ser valores separados para não correr o risco desse dinheiro ir parar, por exemplo, no caixa do governo. Então,
Com esse direcionamento, ele vai direto para uma conta corrente aberta especificamente para angariar esse tipo de fundo. Uma coisa interessante são os limites. Eu tenho um limite de 3% sobre o imposto sobre o saldo devedor do imposto, mas eu tenho também um limite global, porque eu posso escolher fazer contribuição para esses 5 itens que eu falei. Para a criança, para o idoso, para o audiovisual, para o cultural e para o disposto. Posso fazer para todos eles. Só que eu tenho que dividir e isso não pode ultrapassar a 6% do valor do meu imposto devido. Então, o que é o meu imposto devido? Se eu tiver, por exemplo, restituição a receber, eu posso fazer essa doação? Posso. Por quê? Porque o imposto devido é aquele que eu tenho a exigibilidade de pagar e eu tive uma retenção maior do que o devido e aquilo me gerou uma restituição. Então, eu tenho um imposto devido, é sobre esse imposto devido que eu posso calcular o que eu posso fazer, o que eu posso pagar e eu tenho que pagar também separado. Então, quando eu tenho restituição, eu vou receber a minha restituição, mas eu vou ter lá o valor para pagar desse DARF. Posso parcelar junto com as cotas do imposto? Não, não posso. Esse tipo de contribuição ela tem que ser paga de uma única vez até o dia útil, até o último dia de entrega da declaração de imposto de renda. Se eu não fizer isso, eu perco essa possibilidade e o próprio sistema já não aceita eu fazer uma retificação de declaração no futuro para incluir esse tipo de abatimento. Não posso fazer isso. Então, se eu perdi a data, eu perco também essa possibilidade de reduzir. Então, como eu falei no início, isso não vai reduzir a minha contribuição financeira. O meu financeiro vai ser o mesmo. O que vai acontecer é que vai sair um DARF para a Receita Federal e vai sair um DARF para esse tipo de incentivo. Então, eu acho que é uma questão que vale a pena. Tem muitos institutos sérios que cuidam disso, que você deve fazer uma avaliação antes, né, para você não correr o risco de jogar o seu dinheiro para alimentar uma operação que não seja lícita. Que, embora o fato de estar registrada, estar autorizada a captar, não significa necessariamente dizer que ela é 100%, a gente está cheio de ver exemplos disso na mídia, de gente que teve que devolver dinheiro, gente que foi pego desviando esse tipo de recurso. Então, faz uma pesquisa legal, eu acho que vale a pena. Falando em situação ilícita, tem uma curiosidade interessante. Outro dia, eu estava lendo perguntas e respostas da Receita Federal sobre o imposto de renda, e tinha uma pergunta lá curiosa, que o sujeito perguntava assim, acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita é tributado? É tributado. Então, assim, isso está no Código Tributário Nacional, está no próprio Regulamento do Imposto de Renda, porque se você tem uma atividade, seja ela lícita ou não, por exemplo, se você roubou um banco e você botou o dinheiro na sua conta corrente, o valor desse roubo, ele é tributado, ele é considerado como rendimento. Parece um negócio absurdo, né? Mas é verdade. Então, o que o regulamento fala e também o Código Tributário Nacional fala é que isso não torna, por exemplo, esse valor lícito. O sujeito não deixa de responder criminalmente por uma situação dessa, mas ele tem que declarar o imposto de renda. Agora, eu nunca vi nenhuma notícia de que um estelionatário foi preso, ou que um ladrão de banco foi preso, ou um ladrão de... Enfim, alguém que tem uma atividade ilícita e depois a Receita Federal foi lá cobrar o imposto de renda do cara. Nunca vi acontecer isso. E também nunca vi ninguém declarar sobre isso, mas é uma previsão legal. Se você tem acréscimo patrimonial com origem ilícita, você tem que pagar o imposto. Foi nessa aí que Al Capone caiu há décadas atrás nos Estados Unidos. Não conseguiram pegar ele pelos roubos, mas pegaram ele pelo imposto de renda. Bom, esse é o papo de hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, uma semana produtiva, abençoada por Deus, e nós nos vemos na semana que vem. Então, quiserem falar alguma coisa comigo, é só vocês procurarem meu e-mail, forma de contato, e a gente vai falando. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau!